Olá, meus caros, tudo bem? Vamos falar na aula de hoje sobre um tema muito interessante, que é o da audiência de instrução e julgamento. Bom, algumas questões preliminares que você precisa mentalizar. O nosso sistema processual, ele tem uma preponderância da prática de atos por escrito. Então, você vai propor uma ação, é por escrito, a defesa é por escrito, vai recorrer, né? Então, o juiz, ao proferir suas decisões, são feitas por escrito. Pois bem, e excepcionalmente nós temos a possibilidade, nós temos a prática de atos orais. E caso isso seja necessário, deve ser marcada uma audiência para tanto. Então, nas audiências, nós temos o princípio da oralidade, ou seja, os atos são praticados ali oralmente. Nós temos o princípio da concentração, então todos os atos necessários devem ser praticados naquela audiência. O princípio da imediatidade, que afirma a ideia de que os atos são sem intervalo, um após o outro, sem interrupções. E temos ainda, no que tange à audiência de instrução e julgamento, nós temos também o princípio da identidade física do juiz, ou seja, o juiz que preside a audiência de instrução e julgamento, ele quem deve proferir a sentença. É claro, nós temos as situações em que de aposentadoria, de remoção, de promoção, né, ou de falecimento, né, obviamente, que obviamente afastariam esse princípio. Aliás, esse é um princípio até bastante questionado, né? Há estudos da psicologia cognitiva que trabalham os viés cognitivos que afirmam que a lógica deveria ser justamente a inversa, ou seja, o juiz que preside a audiência de instrução e julgamento, ele não pode sentenciar, né? Então, é uma lógica totalmente oposta. Mas, enfim, o que vige aqui no nosso sistema é o princípio da identidade física, que afirma que o juiz que preside, então, a audiência de instrução e julgamento, ele quem deve tomar a decisão, ele quem deve sentenciar. Então, eu separei aqui, para nossa fala, separei aqui alguns tópicos para a gente desenvolver aqui, então, e para que você possa fazer aí o acompanhamento acerca daquilo que nós vamos falar. Bom, o primeiro ponto que você precisa mentalizar é a seguinte: nós temos algumas audiências, né, no sistema, e essa é mais uma delas. O propósito desta audiência é coletar provas orais. Ou seja, sempre que o magistrado deferir a produção de depoimento das partes e oitiva de testemunhas, ou às vezes, quando for o caso, de prestação de esclarecimentos por parte do perito, deve marcar uma audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento nada mais é do que o espaço ao qual estas provas orais são produzidas. Então, esse é um ponto muito interessante que você precisa mentalizar. Nós temos outras audiências, né? Nós temos a audiência de mediação e conciliação, que é feita perante um mediador ou um conciliador, não é feita perante um magistrado. Nós temos a possibilidade também, temos a audiência de saneamento compartilhado, que também é uma outra prerrogativa muito interessante. E temos esta terceira modalidade, que é a audiência de instrução e julgamento. Então, essa é uma audiência probatória, que visa, então, coletar provas. Ou quais sejam, então, as provas orais. Oitiva das partes, que chama de depoimento pessoal, que nós já até vimos já. Oitiva das testemunhas e, eventualmente, às vezes, prestação de esclarecimentos por parte do perito e assistentes técnicos. Então, esses são os propósitos, então, ok? Então, aí, caso o juiz defira a produção dessas provas, então ele deve marcar uma audiência de instrução e julgamento. Aliás, é o último ato, né, um dos últimos atos que o magistrado faz ali na audiência de instrução e julgamento, ok? Desculpe, no saneamento do processo. Então, o saneamento, ele vai fixar pontos controvertidos, ele vai falar para as partes especificarem as provas que eles querem produzir, vai fazer a admissibilidade das provas, e fazendo a admissibilidade de provas orais, ele marca a audiência de instrução e julgamento. E logo após ele marcar a audiência de instrução e julgamento, ele também já fixa o ônus da prova. E é importante que um dos pontos aí que eu coloquei para vocês é a questão da designação. E a designação, então, ela se dá na fase organizatória, ou seja, no saneamento do processo. Então, ele já vai designar o dia e a hora, né? E em que isso ocorrerá. Então,
E também de bom tom que ele marque também o prazo para a juntada do rol de testemunhas. Então, isso é um fato muito interessante, ok? Então, é um ato, a audiência de instrução e julgamento ela é extremamente relevante, né, e para alguns tipos de demandas ela é crucial, né, para o bom desenvolvimento da atividade processual. Então, é um ato, então, que deve ser praticado de forma pública, obviamente, ressalvado os casos em que há segredo de justiça, né? Obviamente, que aí só pode haver a presença dos advogados e das partes, não é mesmo? Então, obviamente, os auxiliares que compõem ali que integram ali aquela secretaria daquela vara. Então, é um ponto muito interessante. Bom, com relação ao momento inicial da audiência de instrução e julgamento. Bom, o primeiro ponto que acontece é o chamado pregão, né? E vamos apregoar as partes, né? Então, eles se chamam ali no microfone, né? Falam o nome das partes, fulano versus Beltrano, né? Então, no sistema de som ali do fórum, né? No átrio do fórum, então, e que é feita ali como se fosse uma convocação, né, para a participação da audiência de instrução e julgamento daqueles que estão presentes, então eles são convocados. É interessante uma questão até levantada pelo professor Alexandre Freitas Câmara, ele fala o seguinte, olha, que a prática forense, né, a praxe forense, consagrou o que ele chama de uma inversão equivocada da prática dos atos. Por quê? Faz-se o pregão, né, antes da audiência, instrução e julgamento começar. Então, esse é um ponto interessante. Então, e o juiz, ele só vai ingressar no recinto, né, na sala de audiência, depois que as partes e os advogados já estiverem lá, né, devidamente instalados, né, sentados ali na mesa. E, segundo ele, né, interpretando o sistema processual civil, né, obviamente, esse não é um procedimento correto. Então, porque a lei processual diz o seguinte, que o juiz é quem deve abrir a audiência e, obviamente, logo de imediato, ele mandar apregoar as partes, né, quem que é o autor, quem que é o réu, então, e que esta inversão, né, seria uma mera irregularidade, não gera nulidade do ato. Né? Isso é uma prática forense muito antiga, né, meus caros? Então, é um ponto interessante, eu achei curioso essa fala do Alexandre Freitas Câmara. Pois bem, meus caros, quem preside a audiência de instrução e julgamento é o magistrado, né, que, óbvio, ele exerce o chamado poder de polícia, né, ele tem o poder ali de conduzir o bom andamento, né, deve zelar pela cordialidade, né, são os deveres éticos de todos que participam, né, de uma audiência, né, então, e ele pode também ordenar que se retire da sala de audiências aqueles que se portem de forma inconveniente e podem até requisitar força policial, né? Então, lembrando a vocês que ele deve zelar pelo dever de urbanidade das partes, os advogados, os membros do Ministério Público e também, é claro, todos aqueles que participam, né? Também a Defensoria Pública e eventuais estagiários que ali também estiver, né? Então, qualquer pessoa, né, que participe do processo e determinar que se faça o registro em ata, né, de uma exatidão, né, o sistema fala nessa palavra, exatidão, né, de tudo o que for requerido e apresentado na audiência. Então, é um ponto interessante. Uma novidade que eu achei interessantíssima que nós temos aqui no Código de Processo Civil, mentalize esse artigo, pode ser útil para você. É o 367, parágrafo 5º. Ele fala da possibilidade de gravação integral da audiência de instrução e julgamento por meio de audiovisual, né? Seja pela via digital ou analógica, obviamente pelos celulares que nós temos hoje, né? Câmeras, né? É feito hoje digitalmente. Mas a questão que se coloca é a seguinte: você tem a prerrogativa de ir lá e gravar a audiência, não precisa de autorização judicial, é curioso esse detalhe, o próprio código, né, o 367, parágrafo 6º, fala expressamente que independe de autorização judicial, mas há um ônus. Aquele que gravar a audiência, ele tem o ônus de repassar esta gravação para todos. Então, é bastante importante esta regra, ok? Então, deve ser assegurado a todos o acesso das partes dos julgadores ao seu inteiro teor. É isso que diz o 367, depois confira. Esse artigo é muito interessante, é importante. Então, meus caros,
Continuando. Um outro ponto que é curioso aqui, que é interessante na audiência, instrução e julgamento, é a questão da possibilidade do seu adiamento, né? Então, lembrando a vocês que quem marca a audiência, instrução e julgamento é o magistrado lá na fase saneadora, né? Quando ele faz o saneamento do processo, ele admitiu a produção de provas orais, ok, marca a audiência. Agora, as partes podem conjuntamente, né, assinando petição conjunta, ir lá e requererem o adiamento. Essa possibilidade é o que a gente chama de adiamento por convenção das partes. Isso vem previsto no artigo 362, inciso 1º. Então, e como são ambas as partes que estão pedindo o adiamento, não precisa justificar, tá? Então pode ser qualquer motivo. Então, porque é uma conveniência das partes a sua realização pode não ser conveniente, né, para as partes que aquela data se realize naquela data. Então, e não é raro isso acontecer, tá? Então, o requerimento conjunto por ambas as partes. Então, essa é uma possibilidade, ok? Que acontece. Então, outro ponto, uma outra possibilidade de adiamento da audiência de instrução e julgamento se dá, obviamente, por motivo justificado, que é caso uma das partes não possa comparecer, né? Qualquer pessoa que deva dela participar de forma necessária. Então, essa disposição é interessante, né? Por exemplo, eu vejo muito isso acontecer, né, de motivo justificado. Às vezes acontece já ter uma audiência anteriormente marcada numa outra vara, numa outra esfera da justiça. Então, é bastante interessante esta possibilidade. É claro que o impedimento, né, do comparecimento na audiência deve ser comprovado, né? Então, e se não for feita essa prova, a audiência vai ser realizada. O próprio 362 do Código de Processo Civil afirma isso, que da necessidade da comprovação. Se não comparece, olha que interessante, presta atenção nessa parte. O não comparecimento, né? Sem que haja devida justificativa do advogado, defensor público, né? O juiz, obviamente também o Ministério Público, o juiz ele poderá dispensar a produção das provas requeridas por aquela parte cujo patrono não tenha comparecido. Ou seja, imagina, eu sou advogado, vou lá e não falto na audiência e não justifiquei. O que pode acontecer? Dispensar a oitiva das minhas testemunhas. Das minhas testemunhas. Então, olha, eu vou ter um ônus, né, fortíssimo aí. E pode gerar até uma perda de uma chance, uma ação de indenização contra mim, que deixei de comparecer naquela audiência sem justificativa. Então, se é o advogado que falta, defensor público que falta, ou o Ministério Público, às vezes o Ministério Público como autor da ação, então pede-se a dispensa, né? Você que está atuando do outro lado da audiência deve pedir a dispensa da oitiva daquelas testemunhas. E, obviamente, você vai colocar aquela parte numa situação bem complicada. Então, é bem interessante essa regra, tá? Só para recapitulá-los, né? Se o autor ou o réu, que são as partes, se forem devidamente intimadas, né, aquela intimação específica para prestar o depoimento pessoal, e elas não comparecem, faltando, o juiz vai aplicar a pena de confissão. Cuidado, que a penalidade é diferente. Então, se a parte falta, ela foi devidamente intimada, pena de confesso. Aliás, dizem que muitos doutrinadores salientam que o depoimento pessoal, o propósito é obter a pena de confissão. Pois bem, é bem interessante essa regra. Com relação à testemunha, você precisa mentalizar a seguinte regra. Caso a testemunha falte, então já que eu estou falando de ausência, né, ou não comparecimento na audiência, então já falei do advogado, né, defensor público, Ministério Público, falei agora da parte, né, caso não compareça, tenha sido devidamente intimado, então agora eu vou falar sobre a testemunha. Se a testemunha não comparece, você vai ter que analisar duas situações. Primeiro, se ela foi intimada ou não. Se ela foi intimada, e a intimação é a cargo do advogado, com envio de carta com aviso de recebimento, né? Então é um ônus do advogado, da parte, né, que arrolou aquela testemunha. Então ele tem que providenciar a intimação dele por testemunha, por carta com aviso de recebimento.
Se foi feita, então, a intimação e aquela testemunha não compareceu, você pode pedir a condução coercitiva da testemunha. Então, esse é um ponto. Agora, se a testemunha não foi intimada, ou você chegou e falou, olha, a testemunha vai comparecer na audiência independentemente da intimação. Se ela não comparecer, você terá contra si uma presunção. Presunção de que você a dispensou. Por quê? A testemunha está ao dispor da parte, que a rola, né, que a indica. Então, se ela não providenciou a intimação e a testemunha faltar, não comparecer na audiência, instrução e julgamento, então presume que você não quis ouvi-la. Então, não recomendo que você informe ao juízo que a testemunha irá comparecer independentemente de intimação. Porque se ela não comparecer, você está enrolado. Pois bem, meus caros, e o terceiro motivo, né, para um possível adiamento da audiência é o, olha que curioso, isso não existia, atraso injustificado do seu início por prazo superior a 30 minutos. Está lá no 362. Tudo isso que eu estou falando está no 362. Né? Então, olha só que curiosa essa regra. Então, obviamente, se tiver uma justificativa, não haverá o adiamento da audiência. Agora, é um adiamento, está havendo um atraso, sem qualquer tipo de justificativa, você pode pedir o adiamento da realização da audiência. Bem interessante. É óbvio que aquele que deu causa, né, poderá ser condenado, né, porque fala o seguinte, o parágrafo 3º fala, aquele que tiver dado causa ao adiamento da audiência, instrução e julgamento, deverá arcar com todo o custo acrescido ao processo em função da necessidade de marcar essa nova realização. Então, se você teve despesas, por exemplo, para trazer as testemunhas, né, obviamente você vai poder cobrar isso, né, da parte ou despesa de deslocamento, às vezes você é um advogado de fora, né, então é importante você guardar esses comprovantes de que você você teve esses gastos, né, porque olha, esse 362, parágrafo 3º, é importante, é interessantíssimo para você obter o ressarcimento. Mentalize essa ideia. Então, se essa audiência então for adiada, ou ainda pode acontecer dela ser antecipada. É mais raro, né, de acontecer, geralmente é o adiamento, mas pode, não está proibido, de haver a antecipação. Então, tanto numa hipótese, adiamento como a antecipação, o juiz vai determinar, né, obviamente ele faz isso de ofício, ele faz, obviamente, mediante provocação da parte, né, requerimento, então tem que ser feita a intimação dos advogados, né, obviamente, precisa da publicidade interna, que eu defendo a ideia de que é um direito absoluto, né, uma garantia fundamental e inafastável, a publicidade por meio das intimações. Curiosamente, que a intimação ela pode ser da pessoa do advogado ou da sociedade de advogados, se tiver cadastrada. Obviamente, a sociedade de advogados tem que estar inscrita na ordem dos advogados e devidamente cadastrada no processo. Ok? Então, também permite-se a prerrogativa de se intimar a sociedade de advogados. É bem interessante essa regra. Bom, como eu estava dizendo no início da minha fala, nós temos o princípio da imediatidade, né, e o princípio da concentração. E essa ideia, esses dois princípios, afirmam o quê? Que a audiência de instrução e julgamento ela é una, contínua, não é? E não se admite que ela seja dividida, cindida, né, fracionada, né? Isso pode acontecer, mas tem que ser justificado, né? Então, só de forma excepcional que ela poderá ser fracionada, óbvio, mediante fundamentação, né, justificação, e se dá, geralmente, né, caso ausente um perito ou uma testemunha, né, e também tem que haver a concordância das partes. Isso vem previsto lá no 365 do Código de Processo Civil. Então, e também, né, claro, se não for possível concluir a audiência, instrução e julgamento do dia, né, no horário, né, teve uma audiência que eu fiz, que teve, lembrando que as partes elas têm direito de arrolar 10 testemunhas, 3 por fato, né, então tem casos de alta complexidade, né, que pode, às vezes, fazer com que a audiência dure horas, né, então essa audiência começou, por exemplo, 5 da tarde, né, e tem ali várias testemunhas para serem ouvidas, né, então é possível que faça a cisão,
né? É bem interessante essa regra, ok? Então, por exemplo, acontece, né, se não for possível concluir a audiência, instrução e julgamento no dia, né, que tenha tido o início, então o juiz ele suspende, ele manda suspender e marca uma data, né, para que faça o devido prosseguimento. E deve ser, obviamente, tão próximo o possível, né, quanto possível. E uma pauta preferencial, né? É interessante, o 365 fala dessa regra, uma pauta preferencial, ok? Então, é um ponto interessante para você mentalizar. Prosseguindo, instalação da audiência de instrução e julgamento. Bom, o juiz, ele deve, sempre quando é iniciado, né, instalada a audiência de instrução e julgamento, ele tem o dever ético ali, né, ético funcional, né, claro, de buscar uma solução consensual do conflito, né? Normalmente os magistrados perguntam, né, há um interesse de fazer um acordo, há uma possibilidade de fazer acordo, né? Às vezes eles tentam argumentar, né, para ver se não há um interesse e tal. Tem juiz que tem o maior poder de argumentação se ele tiver estudado o processo antes, obviamente, mas isso não tem sido tão comum, né? Mas não é raro. Não é raro, mas também não é comum que os magistrados leiam, para ele ter poder de barganha para saber o que está acontecendo. Teve uma audiência que eu participei e o juiz chegou e falou assim: o que está acontecendo aqui? O outro advogado era meio bronco, né? Falou assim: ó, o senhor que deveria saber. O senhor que é o juiz, o senhor que preside a audiência. Só olhei assim e falei: meu Deus. Né? Mas enfim, só para a gente descontrair um pouco. Olha só. Então, ele tenta buscar essa solução consensual do conflito, né? Então, mesmo que tenha tido, né, claro, uma tentativa frustrada, né, anteriormente, isso não importa, né? Então, todo momento, toda a realização da audiência, os magistrados, eles tentam buscar um acordo, né? Porque feito o acordo, meus caros, ele vai ali labrar vai sentenciar, né, uma sentença homologatória e finish, né, um processamento. Então, é importante isso. Então, esse é um ponto bastante interessante, né? Então, que obtido o acordo, o juiz profere a sentença, e se não for alcançada essa solução consensual, né? Obviamente, não é raro, né? Que aconteça acordo, mas é mais comum que não ocorra, né? Então, se não ocorrer o acordo, aí segue o jogo, né? Vamos prosseguir com a audiência de instrução e julgamento. Então, é bem interessante. Então, com esse prosseguimento da audiência de instrução e julgamento, o que acontece, então? Então, nós vamos, então, produzir as provas numa ordem, né? Essa ordem vem lá no artigo 361. Então, se você puder, abra aí o seu código 361, né? Se já não abriu. Então, primeiro, olha que interessante. Se for o caso de nós termos a necessidade de prestação de esclarecimentos pelo perito, porque pode ser que a perícia seja inconcludente, tenha pontos ali obscuros ou pontos lacunosos, né? Tem perícia para tudo quanto é gosto. Então, caso isso aconteça, é possível que se faça o requerimento para que o perito compareça em audiência, né? Para que ele preste os devidos esclarecimentos. Caso isso aconteça, caso seja necessário ouvir o perito, então ele vai ser o primeiro a ser ouvido. Primeiro a ser ouvido. Não tem perícia. Não tem. Aí nós vamos ouvir primeiro as partes. Primeiro o autor, depois o réu. E depois nós vamos ouvir as testemunhas. Então, é um ponto interessante para você mentalizar. Então, vamos lá. Primeiro lugar, perito e assistentes técnicos, que vão responder os quesitos. Lembra dos quesitos? Quesitos são as perguntas. Que visam esclarecer, né, pontos daquela perícia realizada. Né? Obviamente que tem que ter sido formulado antes. Então, caso não tenha havido a resposta por escrito. E logo após ouvir o perito e os assistentes técnicos, né? Assistentes técnicos, só para lembrar, são como se fossem peritos parciais, particulares, né? Então vai ser assistente técnico do autor, assistente técnico do réu, como se fosse, são profissionais com conhecimento técnico, vão ajudar ali essas partes a influenciar, né, na tomada de esclarecimentos por parte do perito. Então é para isso que existe o assistente técnico. E o assistente técnico é parcial, o perito é imparcial. Pois bem, então, nós vamos, então, depois ouvir o autor e o réu, eles vão prestar os seus chamados depoimentos
pessoais, né? Lembra o que nós falamos? O propósito do depoimento pessoal é a busca da confissão, né? Por isso que a gente ouve primeiro o autor e o réu, porque se eles confessarem ali, não há necessidade alguma de ouvir as testemunhas. É uma questão até estratégica, né? E por que também ouvir primeiro o perito, né? Porque o perito ele tem conhecimentos técnicos, né? Então, dependendo do que for falado ali pelo perito, dependendo da firmeza, do grau de clareza e do perito, talvez seja desnecessário ouvir testemunhas. Imagina o cara trouxe ali 10 testemunhas, ele vendo que a fala do perito, né? Vendo que o outro ali meio que confessou o que foi dito, ele vai olhar para as testemunhas dele e falar assim: eu vou mandar esse testemunho tudo embora. Eu vou pegar ali, igual batedor de pênalti. Ele pega os dois melhores ali, né? Os dois mais firmes ali, pelo menos que tem uma oratória melhor, né, e fala: vou ver de 10 testemunhas, eu vou ver duas. Duas. Então é um jogo, né? A audiência, instrução e julgamento é um jogo, meus caros. É bem interessante a sistemática, requer muita atenção quando da sua participação na audiência, ok? Então, voltando aqui, toda hora eu vou e volto, né? Então, perito, assistente técnico, se for o caso. Depois, partes. Primeiro o autor, que é o autor que propõe a ação, não é isso? Então, primeiro vamos ouvir o autor. Depois, o réu. E um não participa da oitiva do outro. Essa é uma regra importantíssima. Um não pode ouvir o depoimento do outro. O juiz tem que ficar atento e você, advogado, também tem que ficar atento para que um não ouça o depoimento do outro, ok? É importante essa regra. Pois bem, e depois que ouvirmos o réu, aí sim nós vamos ouvir as testemunhas. Então, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, ok? Então, enquanto estas pessoas estiverem depondo, não podem os advogados ou o membro do Ministério Público intervir ou apartear. Óbvio, só se tiver a licença do magistrado, ok? Então, nós adotamos o sistema do cross-examination, que é o sistema de perguntas diretas. Então, são feitas perguntas diretas, porque antes o sistema era um sistema presidencialista, né? Então, e o sistema presidencialista, você fazia pergunta para o juiz replicava a pergunta. Era um sistema meio bobo, né? Então, hoje o sistema é o sistema do cross-examination, que as próprias partes, sistema americano, né? Que os próprios advogados formulam as perguntas para as testemunhas. E, claro, se houver pergunta repetida, houver induzindo resposta, né? Pergunta irrelevante, impertinente, obviamente o magistrado tem o dever de indeferir. Pois bem, meus caros, finalizando, né, a colheita da prova oral, então, né, então terminou de ouvir, então, ouvindo lá os peritos, ouviu o perito, ouviu o assistente técnico, ouviu o autor, ouviu o réu, ouviu as testemunhas do autor, ouviu as testemunhas do réu, lembrando que as testemunhas do autor e as testemunhas do réu, elas estão ao dispor da parte que os arrolou. Então, eu posso levar 10 testemunhas ali, que é o limite máximo, mas eu posso ouvir só 2, 3, né, então está ali ao dispor. É até importante você alertar as testemunhas que pode ser que ela não seja ouvida, porque às vezes muitos vão ali, vão preparados, né, e tal, preparados, seja lá o que significa isso, nessa palavra, preparados, né? Então, é bom você deixar claro que pode ser que ela não seja ouvida. Então, meus caros, para a gente finalizar, né, a nossa fala aqui, então, ao final da audiência. No final da audiência, depois de que ouviu todo mundo, então, né, o juiz ele vai dar a palavra aos advogados. Primeiro do autor, depois do réu. É sempre primeiro do autor, depois do réu, ok? Sucessivamente, para que eles façam as suas alegações finais. As alegações finais, via de regra, elas são ali oralmente. E cada parte dispõe de 20 minutos. Prorrogável por mais 10 minutos. Dependendo, obviamente, da complexidade. Isso fala no artigo 364. Se houver litisconsórcio, né, ou tiver algum terceiro interveniente, né, não é raro também isso acontecer, o prazo vai ser, então, de 30 minutos, ok? E deve ser distribuído entre os do mesmo grupo, ou seja, entre os consortes ativos, seja autor, né, o autor, ou os consortes passivos, os 30 minutos, ok? Ou ainda entre o terceiro interveniente, aquele ao qual ele busque a vitória, né? Então, como no caso da assistência, né? Então, o assistente e o assistido. Então, eles podem convencionar também de modo diverso acerca da distribuição desse tempo, né, desses 30 minutos.
Pode acontecer, não é raro, questões de alta complexidade, né, chamadas questões complexas, né, seja de fato, seja de direito, que haja uma substituição. Substituição do quê? Das razões finais, né, orais, substituição por razões finais escritas, que a gente chama de memoriais. Aliás, a gente vê muito isso em audiência, né? Os advogados ali meio que com preguiça, né? Ou meio com, sei lá, querendo fazer outra coisa, né? O mundo, o time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, olha, vamos acabar logo essa audiência. Né? Às vezes o juiz também tá doido para acabar aquela audiência, porque tem outras para serem realizadas ali na pauta. Então ele já manda, já abre prazo ali para os advogados apresentarem os memoriais, né? Então, é interessante, né? Então, que diz a lei, para que haja essa conversão, tem que ser questão complexa, né? Então, às vezes, você vai estar diante de um caso bastante simples, você vai ter que chegar e falar para o magistrado, falar, excelência, pela ordem, né? Então, não, esse caso é simples, não, vamos aqui, em 20 minutinhos aqui, eu faço aqui minha sustentação oral, né, minhas alegações finais orais, e em 20 minutos a outra parte também faz, e pronto, vamos, né? Time is money também, porque leva tempo também para fazer o memorial. É que você tá ali fresquinho, você ouviu o que a parte falou, você ouviu o que as testemunhas falaram, então às vezes é de bom tom que você faça ali oralmente. E prazo em minutos se conta em minutos. Liga o relógio, liga o cronômetro. Então, para se fazer essa contagem aí dos 20 minutos ou dos 30 minutos. Então, é um ponto interessante, ok, meus caros? Então, é possível, então, essa conversão, né? E o prazo, se for convertido em memoriais, né, chamadas razões finais escritas ou memoriais, né, ou alegações finais escritas, lá no penal eles usam essa expressão, alegações finais por escrito, então os prazos serão sucessivos de 15 dias. Então, de modo a assegurar o autor, né, e o réu vista dos autos. E para esse último, né, no caso do réu, também deve ser assegurado também o acesso aos memoriais que tenham sido já apresentados pelo autor. Ou seja, ele vai fazer um memorial, o réu vai fazer um memorial baseado no memorial do autor, do contraditório. Então, terminado tudo isso, meus caros, fez ali os debates orais, né, as alegações finais orais, né, ou apresentados os memoriais por escrito, né, nesse prazo de 15 dias que eu mencionei, o que acontece? Aí, segundo o procedimento previsto em lei, o juiz deve proferir a sentença. Sentença. No prazo de 30 dias. É o que diz o artigo 366. Dias úteis, né? Dias úteis. Então, mas lembrando a vocês que os prazos para os magistrados, para os servidores da justiça, são chamados de prazos impróprios. Esses são prazos que se passar esses 30 dias, e não é raro isso acontecer, né? Acontece demais, né? Vocês estão assoberbados de serviço, milhares de processos, então é difícil exigir dos magistrados que eles cumpram este prazo de 30 dias, né? Então, o magistrado, obviamente, ele pode proferir a sentença. E, claro que se verificado que houve um excesso, né? Tem um caso que aconteceu aqui na minha cidade, aqui em Uberaba, o magistrado ficou 3 anos para proferir uma sentença. 3 anos. Né? É uma prova bastante simples, né? Você vê lá que foi feita a carga do magistrado, né? A conclusão foi concluso em que dia? Né? Agora, hoje são 19 de maio de 2020. Imagina, tá lá em 2023, 19 de maio de 2023. Tá concluso ainda, até hoje. Então, obviamente, aí nesses casos, você pode pedir uma correção parcial ou a abertura de processo administrativo disciplinar perante a corregedoria ou o CNJ. Então, quando é prazo impróprio, o desrespeito pode ensejar uma punição administrativa, ok? E só isso. Bom, uma obviedade, né? O óbvio precisa ser dito, né? Tudo que acontece na audiência, instrução e julgamento deve ser lavrado, né? Um termo de audiência, também conhecido como ata da audiência, ou se você for mais antigo, né? Os mais antigos também chamam de assentada, de assento, né? Então, assentada. Eu não gosto dessa palavra.
Mas enfim. Então, é redigido pelo escrevente, né, ou um outro auxiliar, né, pode ser até às vezes um estagiário, sob ditado do juiz. E este termo, né, agora as audiências estão sendo filmadas, né, gravadas, então, falei dessa possibilidade que os advogados também possuem de gravar por iniciativa própria, né? Então, esse termo, né, o que ele tem que conter? Um resumo, né, da audiência, tudo que aconteceu, né, por extenso, né, eventual despacho de decisões, né, tudo que tenha sido proferido, e imprimindo esse termo, né, deverá ter suas folhas rubricadas, né, e assinadas pelo magistrado, né, caso seja um processo físico, por exemplo, e tem que ser subscrito, né, obviamente, pelo juiz, os advogados, as partes e o membro do MP, caso este participe como fiscal da lei, custos legis, e também, obviamente, pelo escrivão, o chefe da secretaria. Então, o sistema diz que é dispensada a assinatura das partes, né? Mas a gente vê na prática forense que eles assinam. Isso é uma prática muito antiga, né? Então, é bem interessante isso. E sendo autos eletrônicos, né? Então, nós temos agora recentemente, né? Teve uma alteração na lei do juizado, a possibilidade de realização da audiência, de instrução pela via oral, né? Desculpem, pela via eletrônica, né? Por meio de mecanismos informáticos, de videoconferência, né? Eu vejo alguma dificuldade, né? Porque lembra que nós acabamos de falar aqui, né? De que os advogados, o depoimento, né? Uma parte não pode ouvir o depoimento da outra. Então, como é que eles vão fazer isso? O juiz ele vai lá e fecha, né? Vai ter que fechar, né? E aí, se vazar, vai na nulidade da audiência? Então, vocês advogados, nós advogados, temos que ficar muito atentos com relação à observância dessas regras da audiência de instrução e julgamento. Ok, meus caros? Bom, eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Esse tema é muito interessante. Recomendo que vocês leiam esses artigos aí que eu citei para vocês, né? 360, 361, 362, né? Então é muito interessante que você tenha isso em mente, tá bom? Então por hoje tá bom, eu agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado.